que você quis estar aqui esta noite, foi de propósito. Houve uma preparação de antemão para você estar aqui. Amém? Muitos abriram mão de coisas, até do trabalho, para estar esta noite aqui, para glorificar e engrandecer o nome do Senhor. Revendo aqui o nosso irmão Orlando, depois de alguns tempos, né? Amém, irmãos? E o Senhor Jesus Cristo, Ele está aqui em nosso meio, porque a palavra está aqui. Amém? Aleluia. Quando você veio de casa, Jesus veio com você, por isso que Jesus está aqui. Amém? Quando você for para casa, Jesus não vai ficar aqui, Jesus vai com você. Porque a Bíblia diz que nós somos templo do Senhor, morada de Deus no Espírito. Então, aonde nós estivermos, o Senhor está, porque nós somos seu corpo, somos o seu povo, somos ovelha do seu rebanho, dos seus cuidados. Amém? Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Nesse momento também lá em São Paulo, meu menino, meu rapaz, Marcos Filho, está também com a responsabilidade de estar pregando hoje na igreja do Nazareno, né? E eu quero que os irmãos orem por ele também, que é um grande desafio para ele, mas são coisas que pastores não desejam para os seus filhos, é ministério, mas eles querem, né? Eles querem, não é legal, o ministério não é legal, é necessário, né? Não é verdade? Mas graças a Deus, pelos filhos que Deus tem me dado, todos eles estão servindo ao Senhor. A minha filha, minha esposa estão ali na porta recebendo os irmãos ali. Aleluia. E Davi entra de contrapeso aí, daqui uns dias também está servindo ao Senhor. Irmãos, o assunto que eu vou trazer para os irmãos não é grande revelação, até porque os irmãos já ouviram. Os irmãos já estudaram bastante, o pastor Elian, os demais pastores já pregaram aqui, amém? Mas, certa vez perguntaram para um professor alemão qual era a melhor forma de se ensinar. E ele repetiu, ele falou, repetir, repetir, repetir. Eu sei que muitas vezes você ouvir a mesma palavra, às vezes dá uma canseira, então eu peço pelo amor de Deus que os irmãos não durmam. Vamos fazer um pacto aqui. Aquele irmão que pega o outro cochilando, dá uma catucada nele. Tá certo? Diga para seu irmão aí, eu vou ser seu tutor, diga para ele aí. E o apóstolo Paulo disse assim: irmãos, eu não me canso de falar para vocês as mesmas coisas. Por quê? Porque é segurança para cada um de vós. O livro de Deuteronômio, ele é repetição das leis, para que o povo não esqueça daquilo que o Senhor ordenou para cada um deles. Então, quando Deus ele dará as leis no livro de Êxodo, no livro de Levítico, Deuteronômio ele faz a repetição para que o povo não esqueça dos seus mandamentos e dos seus preceitos. Lá em Deuteronômio ele vai dizer para os pais, para os cabeças da família, ele vai dizer assim: olha, você escreve, você vai pegar essa palavra que hoje eu estou falando para vocês e você vai inculcar aos seus filhos, você vai deixar ele inculcado com essa palavra. Então você vai botar essa palavra nos umbrais, nas panelas, em todo canto você vai escrever a palavra, porque ele vai ficar, tem que ficar inculcado com essa palavra. Salomão ele escreve no seu livro de Provérbios que ele diz assim: quando eu era criança, filho tenro do meu pai e de minha mãe, ele me colocava no seu colo e me ensinava e dizia: retém as minhas palavras. Amém? Porque o meu ensinamento, ele vai te dar graça, vai te coroar de glória, ele vai ser segurança para a sua vida. Então, a palavra de Deus, quando a gente vem para o culto, ouvir a palavra, a mensagem de Deus, ela é segurança para cada um de nós. Amém? Aleluia? Até aí está tudo bem? Então você está segurando aqui, recebendo palavra de Deus para você. E eu quero falar para você hoje sobre o reino de Deus, né? E a pergunta que eu faço: o que tenho eu com o reino de Deus? O que tenho eu com o reino de Deus? O que eu tenho a ver com o reino de Deus, né? Certa vez Jesus disse para Pedro: Pedro, eu vou te lavar. Pedro disse: não faça isso, mestre. Jesus disse: se eu não te lavar, se eu não te limpar, você não tem parte comigo. Amém?
ao seu vizinho: nós temos tudo a ver com o reino de Deus. Amém, irmãos? E quando nós falamos sobre o reino de Deus, nos vem logo em mente que texto? Aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Então, a ideia que vem para nós é que a narrativa, o enredo do reino de Deus, só aparece no capítulo 3 de João, quando Jesus está dialogando com Nicodemos, não é isso? Não é isso? Quando a gente vai pregar sobre o reino de Deus, a primeira coisa que vem para nós em mente é pregar sobre João, capítulo 3, né, sobre o diálogo de Jesus com Nicodemos, que ele é o nosso pano de fundo aqui, é por ele que nós vamos estar discorrendo aqui, até porque Jesus, ele não quer uma avaliação superficial de quem ele é. Jesus não quer que nós tenhamos um entendimento superficial. E quando eu falo superficial, nós vamos nos remeter daqui a pouco lá para Mateus capítulo 7. Existe uma construção sólida, existe uma construção superficial. E essa que fica que é superficial, ela é perigosa. Por isso que eu comecei dizendo que nós temos tudo a ver com o reino de Deus. Então nós precisamos entender o reino de Deus, amém? Então eu quero dizer, irmãos, que quando João cita sobre o reino de Deus, sobre o nascer da água e sobre o nascer do Espírito, o reino de Deus não aparece somente ali em João capítulo 3. Nicodemos entra na narrativa. Nicodemos entra no assunto sobre reino de Deus, no capítulo 3. Mas se você for para o capítulo 2 de João, do próprio João, você vai encontrar Jesus numa festa de casamento, sim ou não? Jesus está numa festa de casamento, e a gente é chamado muita atenção para aquele momento em que Jesus, ele transforma água em vinho. Mas nunca paramos para pensar e imaginar que aqueles recipientes, aquelas 6 talhas de pedra que estava ali, cheio de água que Jesus Cristo transforma em vinho, a Bíblia diz que aquilo ali era deitado águas para purificação. Vamos lá, vamos para João capítulo 2. Os irmãos sabem que eu só sei pregar lendo a Bíblia, amém? Abre comigo lá em João capítulo 2. Aleluia, João capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Está normal, viu, irmão? Isso não... Está tudo bem. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Então você já percebe que o enredo do novo nascimento, ele já vem antes do capítulo 3. Nicodemos entra lá. Lembre-se que Nicodemos é um mestre em Israel.
E que quando Jesus fala sobre o novo nascimento, nascer da água do Espírito, Nicodemos tinha apenas um entendimento superficial, mas ele era um fariseu. Ele era um dos principais dos fariseus. E Nicodemos, ele tinha uma definição de Jesus, eles faziam uma avaliação de Jesus, mas o entendimento de Nicodemos, ele era somente marginal. Veja que quando ele chega para Jesus, ele diz assim: eu sei que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres que o Senhor faz se Deus não estiver. Ele não disse assim: eu sei que você é. Ele disse: nós sabemos. Nós sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Ou seja, Jesus estava sob avaliação, em discussão entre os fariseus. Então, Nicodemos, ele não estava ali apenas com a definição, com o entendimento que ele estava tendo de Jesus. Lembra que Jesus, certa vez, fez uma avaliação entre os seus discípulos? Ele faz a pergunta para saber o que é que eles estavam pensando. Ele disse: o que é que o povo aí fora, o que é que os homens dizem acerca do Filho do Homem? Irmão, se alguém perguntar para nós hoje, a respeito da nossa esperança e da nossa salvação, como disse o apóstolo Pedro, que nós temos que estar pronto para dar uma resposta para aqueles que nos perguntam, o que é que eu e você responderia? Se alguém perguntar para mim e para você sobre o Cristo, que eu e você glorifica, e que todos os cultos estamos aqui. Se alguém perguntar, defina para mim o Cristo, defina para mim a sua salvação. Diga para o seu irmão: graças a Deus, que eu sei fazer isso. Foi fraco, foi esse eu sei fazer isso? Então Nicodemos diz assim: nós sabemos que o Senhor é mestre. Ou seja, Jesus estava sob avaliação. No capítulo 2 ainda, Jesus entra para purificar o templo. Lembra que Jesus, ele purifica o templo, ele transforma a água da purificação em vinho. Mas quem sabe, irmão, que Nicodemos, como um doutor, como um fariseu, conhecedor das leis de Israel, conhecendo o Velho Testamento, quem sabe que Nicodemos conhecia uma promessa do Velho Testamento que fala sobre o novo nascimento? Mas ele não estava enxergando, ele não estava atentando para essa realidade. Ezequiel capítulo 36, abra lá comigo. Ezequiel capítulo 36. A partir do versículo 25. Diz assim a palavra de Deus: então aspergirei o quê? Água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de... Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis.
Está vendo que Nicodemos entra no enredo, na narrativa do Novo Testamento, no Novo Nascimento, mas no Novo Nascimento o reino de Deus não vem somente ali do capítulo 3, ele vem muito antes, ele vem do capítulo 2, ele vem em Ezequiel. Depois ele vai para o capítulo 4 com a mulher de Samaria, que quando ele chega para a mulher e a mulher está lá no poço, a água novamente lá. E a mulher, Jesus fala sobre uma realidade espiritual, e a mulher diz assim: você não tem com que tirar. Ela volta para o poço. Mas Jesus diz assim: se você conhecer aquele que está falando com você, você é que vai pedir para ele água da vida, e ele vai dar para você. Amém? No capítulo 7, continua Jesus Cristo mencionando sobre o reino de Deus. Está na festa do tabernáculo, está todo mundo lá na festa lá, e o negócio está bem bom, e as pessoas estão lá bebendo o seu vinho, e Jesus se levanta no último dia e brada: quem tem sede, venha a mim e beba. Porque aquele que beber da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. Então, quando Nicodemos ele chega para Jesus: mestre, sabemos, nós estivemos debatendo sobre você. Nós estivemos em concílio, em reunião, e começamos a avaliar alguns milagres. Porque os fariseus gostavam disso. Se você for lá para Lucas, tem um capítulo de Lucas que a Bíblia diz que Jesus foi indagado pelos fariseus a respeito do reino de Deus, quando viria o reino de Deus. E Jesus disse: o reino de Deus não vem com visível aparência. Foi por isso que Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, eu vou conjecturar apenas, eu não quero ficar preso a essa sua avaliação de que eu sou mestre e de que eu faço milagre. Necessário é você nascer de novo. Porque se você não nascer de novo, você vai ver tudo isso, mas você não vai conseguir enxergar o reino de Deus. Você vai ver tudo isso e você não vai entrar no reino de Deus. Pastor Dan Cleide certa vez pregou aqui, que eu acho que eu tinha esquecido que aquilo estava na Bíblia. É que Jesus diz assim: naquele dia, alguém vai dizer, em teu nome, eu curei enfermos. Tem alguma coisa errada curar enfermo, irmão? Em teu nome expulsei. Em teu nome fiz o quê? Maravilhas. Em teu nome, o que é que Jesus disse? Apartai-vos, porque eu não vos. Era pessoas que estavam só na superficialidade, irmãos, e não entraram no reino. A Bíblia diz que o reino de Deus consiste em justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Se esses ingredientes, irmãos, se essas essências estiver faltando em nós, é preocupante, sim ou não? Nós temos que nos avaliar, como disse Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 5, examinai por vós mesmo se estáis na fé. Essa palavra de hoje não é uma palavra, olhe para o seu irmão e diga: não é condenação, irmão, não, diga: eu não estou bravo não, viu? Pelo contrário, a Bíblia diz que aquele que foi chamado para exortar, faça com
Os pastores, irmãos, estão aqui, a Bíblia diz que eles exortam, ele traz ensinamento, porque a Bíblia diz que nós velamos pelas vossas almas. A gente quer chegar um dia lá no céu, lá e dizer assim, olha, você estava, e você dizer assim, pastor, o senhor veio. Que às vezes o pastor acha que também é o tal, né? E você chegar e dizer assim, pastor, o senhor veio. Mas nós queremos, o nosso objetivo é termos um conhecimento desse reino, irmãos. Porque nós temos tudo a ver com esse reino. Amém? Na própria oração do Pai Nosso, quando o discípulo diz assim, mestre, nos ensina a orar. Nós queremos aprender a orar. No capítulo 6 de Mateus, Jesus diz, vocês orem assim, Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Isso é no capítulo 6 de Mateus, irmãos. Que Mateus está contando essa história de Jesus. No capítulo 4 de Mateus, Jesus está no deserto com quem? Com o diabo. E a Bíblia diz que o diabo oferece para Jesus todos os reinos do mundo. Ele diz assim, porque a mim foi entregue. Então você está vendo, irmãos, que o mundo é um mundo de reinos. E a Bíblia diz que nós somos libertos do império das trevas, fomos arrancados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, no capítulo 4, Satanás oferece para Jesus todos os reinos do mundo, e Jesus ensina para o seu discípulo, vocês santificam o nome do Pai, e peça para Ele mandar o reino. E que nesse reino seja feita a vontade. Lá em Apocalipse capítulo 11, quando toca a última trombeta, a Bíblia diz, e os reinos do mundo vieram a ser o reino do nosso Cristo. Porque Ele conquistou. Daniel profetizou, irmãos, por isso que Jesus disse assim, vocês orem, venha o teu reino. Porque Daniel profetizou. Daniel trouxe a interpretação de um sonho perturbador do rei Nabucodonosor. Que ele teve um sonho com uma estátua se erguia muito grande, e aquilo foi assustador. Tinha cabeça de ouro, peitoral de prata, ventre de bronze, pernas e pés de barro e ferro. E aquilo ficou muito assustado, e Daniel disse, ó rei, esse sonho, essa visão, são os reinos. Mas Daniel diz assim, mas o Deus dos céus vai suscitar um reino. Abre lá em Daniel capítulo 2, irmãos. Por isso que Jesus disse assim, olha, vocês orem, venha a nós o teu reino. Daniel capítulo 2. Estou fazendo essa introdução aqui para nós evidenciarmos 3 coisas básicas em nós, que é a paz, a justiça e a alegria no Espírito Santo de Deus na nossa vida. Daniel capítulo 2. Versículo 34 diz assim, quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha da azeira no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. No capítulo, versículo 44, Daniel diz assim, mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino, que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Esse reino está dentro da Escritura.
Jesus chega para Nicodemos e diz: Nicodemos, você precisa nascer de novo, porque se você não nascer, você não vai ver esse reino. Se você não nascer de novo, você não vai fazer parte desse reino. Desse reino que esmiuça tudo, desse reino que subsiste e permanecerá para sempre. Esse reino, irmãos, ele é o povo de Deus, como Cristo como cabeça. Amém? Então Jesus disse: Nicodemos, você precisa nascer de novo. João Batista e Jesus começaram pregando o evangelho do reino. E qual foi a mensagem que eles pregavam que precede a chegada do reino, a entrada no reino? Tanto Jesus como João Batista pregavam a mesma mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Esse arrependimento significa nascer de novo, significa libertação do império das trevas, ou seja, da opressão do reino do maligno para uma liberdade que Cristo dará para cada um de nós. Era isso que Jesus queria para Nicodemos entender, que mais tarde ele entendeu. Nicodemos, ele sai da superficialidade, porque você vai ver que depois, quando os fariseus estão debatendo sobre o julgamento de Jesus, Nicodemos se levanta e diz assim: e na nossa lei me permite que um homem seja condenado sem ninguém ouvir ele? Nicodemos está agora sepultando Jesus como um discípulo de Jesus, ele e José de Arimateia. Por quê? Porque ele precisou entender que ele precisava nascer da água e do Espírito. Quando Paulo ele fala sobre a igreja do Senhor Jesus, ele disse: olha, Cristo se entregou pela igreja para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem defeito, e fez a purificação dela como? Efésios capítulo 5, abre lá comigo. Você vai entender porque Jesus disse: Nicodemos, você precisa nascer do Espírito e da água. Não são dois nascimentos separados. Mas ele disse: mas isso tem que operar na sua vida. Você entende apenas das purificações, mas você precisa nascer da água, pela palavra e pelo Espírito Santo, porque se você não nascer, você não pode ver o reino de Deus. Efésios capítulo 5. Maridos, versículo 25: amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Purificar pela lavagem de água pela palavra. Paulo escrevendo a Tito, ele diz assim, que nós somos libertos pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Então essa palavra tem que atuar na nossa vida, esse Espírito tem que atuar na nossa vida, e nós somos confrontados com ela, amém, irmãos? A Bíblia diz, irmãos, que esse reino de Deus é um reino onde o Espírito de Deus se move, e a Bíblia chama de o ministério do Espírito. E a Bíblia diz que quando nós nos convertemos ao Senhor, que é o Espírito Santo, nós temos liberdade. Aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Nicodemos precisava entender essa realidade. Ele precisava nascer de novo pela água e pelo Espírito, porque Jesus disse: se você não nascer, você não vai conseguir enxergar nem vai entrar. Aí Nicodemos diz assim: mestre, como é que eu, sendo um homem velho, vou entrar porventura no ventre da minha mãe? E Jesus disse: tu és um mestre em Israel, e não está entendendo isso? O vento sopra
onde quer. Ouve-se apenas a sua voz. Pergunto para seu irmão: você consegue ver o vento? Mas dá para você captar onde ele está em alguns momentos? Sim ou não? Quem lembra de uma música, não se escandalize não, irmãos, que diz assim: vento que balança. Ah, o irmão lembra. Vento que assobia no telhado. A Bíblia diz que no dia de Pentecostes houve um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Então houve um som de um vento impetuoso. Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, o vento sopra onde quer. Ouve-se a sua voz. Não sabe onde vem e nem para onde. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo de Deus. Você não vê o vento, você não sabe onde está o vento, mas você sabe localizar onde ele passou. Se você olhar para o coqueiro balançando, você diz: o vento está soprando, está ali. Essas evidências, irmãos, do vento, é o que a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Aonde você estiver, aonde eu estiver, a justiça tem que estar presente, a paz tem que estar presente e a alegria tem que estar presente. Mas não é uma alegria produzida de qualquer forma, não é uma paz, uma justiça de qualquer forma. Nicodemos tinha uma justiça produzida pelo legalismo, pelo aquilo que ele conhecia. Mas a Bíblia diz que é produzida pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Justiça, que é a justiça? Justiça é tanto fazer as coisas certas e corretas, irmãos, como nós sermos justificados pela fé. Quando Paulo fala sobre o reino de Deus, não é comida, ele diz assim, porque muitas vezes os irmãos estavam desprezando e levando os outros ao desprezo, ao escárnio. E Paulo está dizendo, olha, o reino de Deus não é isso. O reino de Deus é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Então, sendo justificados, irmãos, a Bíblia diz, pela fé nós temos o quê? Paz com Deus. Se essas evidências não estiverem em mim, é preocupante. A alegria do Senhor está comigo? Sim ou não? Ou em alguns momentos ela foge? Será que eu tenho um senso de justiça? Será que a paz está comigo? Amém? A Bíblia diz que o reino de Deus não tem visível aparência, ele aparece através de nós. E para ver esse reino e fazer parte desse reino, tem que nascer de novo. E nascer de novo significa morrer para o mundo. Amém? E a Bíblia diz que geograficamente o reino está dentro de nós, e onde nós estivermos, o reino está lá. Porque o cidadão desse reino, ele anda na contramão do mundo. Ou seja, ele é um reino contracultural. O mundo diz uma coisa, o mundo fala uma coisa. O cidadão do reino, ele anda nessa contramão. É por isso que Jesus, lá no Sermão do Monte, ele expondo o evangelho do reino, ele diz assim para os seus discípulos: mas com vocês é diferente. Amém? Ele diz, eles fazem tudo para se apresentar, para se mostrar de alguma forma, mas por vocês é diferente, irmãos. O ensino bíblico, irmãos, nos põe diante do espelho de nossa identidade e nos desafia e nos denuncia. Abra lá comigo em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1.
Diz assim a palavra de Deus. Versículo 22. Tornai-vos, pois, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto pois a si mesmo se contempla, mas retira para logo e se esquece de como era a sua aparência. A palavra nos confronta. Amém? Lá no capítulo 7 de Mateus, Jesus diz assim: olha, aquele que ouve essas minhas palavras, as palavras do reino, é como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas tinha duas casas construídas, aparentemente todas as duas belas e bonitas. Mas o que é que faltava para uma? Fundamento. O que é que faltava para Nicodemos? Fundamento. E Jesus disse: aqueles que praticam essas minhas palavras será comparado a um homem prudente. Amém? Veio a chuva, veio o temporal e ela não desabou. Por quê, irmãos? Nós somos desafiados a nos despir de aparências superficiais. Assim eram os fariseus que eram por fora, mas não condiziam o que era por dentro. Nós somos desafiados a um estilo de vida diferente. Disse Jesus: não vos assemelheis a ele. E lá em Efésios, Paulo diz assim: não foi assim que aprendestes com Cristo. Aprendemos com Cristo diferente. Amém, irmãos? Jesus disse: é necessário nascer de novo, para não termos um entendimento de Jesus superficial, mas um entendimento de verdade, entrar nesse reino, fazer parte desse reino, amém? Como cidadão do reino. Fique de pé em nome de Jesus.